Quero saudá-los com a paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 12. Eu sou tão inimigo, irmãos, das coisas improvisadas, e eu digo isso com toda sinceridade. Mas Deus, Ele às vezes faz coisas que nós não entendemos, né? Eu havia preparado uma mensagem, mas eu quero ler este texto, segundo Crônicas, capítulo 12. Vamos ler do verso 1 até o verso 12. Amém? Se eu não falar até às 8 horas, peço perdão ao pastor Oséias, né? Mas eu preciso dizer aqui algumas verdades que estão nesse texto aqui. E prometo aos irmãos que eu não vou ser cansativo. Segundo Crônicas, capítulo 12, amém? Diz assim, ó: Deus castiga Roboão por causa da idolatria. O verso primeiro nós lemos assim: Sucedeu, pois que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam e os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém, pelas mãos de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda, e os traziam, e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Amém? Meus irmãos, quando nós lemos a história de Israel, nós sabemos, né, que houve um período que o reino foi unido. Saul reinou 40 anos, posteriormente Davi reinou 40 anos, depois, na sequência, Salomão reinou 40 anos. No ano 930, o reino se dividiu. E então o rei Jeroboão, após o ano 930 a.C., ele ficou com o reino norte, onde estavam as 10 tribos. E este rei, chamado Roboão, ele ficou com as tribos do sul, com 2 tribos, que eram Judá e Benjamim. E aqui o escritor das Crônicas, ele narra que Sisaque,
o rei do Egito, ele invadiu a Palestina e invadiu o reino de Israel durante o reinado de Roboão. E isso aconteceu, segundo a gente acabou de ler, no 5º ano do rei Roboão. Portanto, foi por volta de 925, 926, antes do Senhor Jesus Cristo. E eu estava lendo esse texto, e esse texto me incomodou demais, né? Olhando os dias que a gente vive, e o Senhor falava no meu coração sobre perigos que ameaçam a nossa estabilidade espiritual. São coisas que são perigosas, que podem tirar a estabilidade espiritual do povo de Deus. E eu vou aqui rapidamente enumerar alguns desses perigos. E talvez vocês vão ficar surpresos com algumas coisas que eu vou dizer que podem ser perigosas para nós que servimos a Deus. Olha que coisa interessante. O primeiro perigo que eu observo aqui nesse texto, que representa um perigo terrível para o povo de Deus e para a estabilidade espiritual do povo de Deus, sabe qual é, meus irmãos? É o perigo da bênção e da prosperidade. Porque quando o reino dividiu, então Roboão ele iniciou ali o seu reino, né? Somente com 2 tribos, e os fiéis que eram do norte, que não queriam adorar os bezerros de Jeroboão, eles vieram para o reino de Roboão. Muita gente desceu, abandonou tudo, veio. Os sacerdotes também que foram expulsos vieram, e o texto mostra que ele começou muito bem, e por isso Deus abençoou ele, e ele prosperou. Veja bem, o texto de 2 Crônicas 11:17 diz assim, assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Aí o primeiro versículo que a gente leu mostra o quê? A prosperidade. Porque 2 Crônicas 12:1 diz assim, sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, o que ele fez? Deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Então, irmão, essa é a nossa fragilidade. Isso é um problema muito sério. A gente que é pastor de igreja, não sei se o senhor observa, pastor Oséias, mas isso está acontecendo nos nossos dias. Deus abençoa o crente de uma forma que até o gato dele começa a miar macio, sabe? Miau! E você pode ver que a pessoa não desvia quando ele tem só um terno e uma gravata para vir na igreja, não. O crente, ele não se afasta de Deus. Não é quando ele tem um Fusca velho, 69, para ele vir na igreja, não. O crente, ele não deixa Deus, não é na doença, não. O crente, ele não abandona o Senhor, não é na enfermidade, no desemprego, muito pelo contrário. Sabe o que Deus falou comigo? Que você, que anda longe de Deus, e apareceu hoje aqui porque é a ceia. O Espírito de Deus falava comigo assim, que hoje, por esses dias mesmo, você estava mexendo nas suas coisas lá, aí o que você achou? Um álbum, né? Aí você falou assim, olha amor, como nós estava magrinho aqui. Aí você deu risada e falou assim, mas eu estava ridículo com essa roupa, né? Como nós era pobre. Olha aqui, meu Jesus. Esse que é o problema. Nós, o povo de Deus, nós somos tão fracos, nós somos tão limitados, que o que nos afasta de Deus, meus irmãos, são as próprias bênçãos que Deus nos dá.
E o perigo da prosperidade, sabe o que é? É que a prosperidade, ela traz uma falsa segurança. Você deixou de servir a Deus com fervor, você não ora mais, você congrega pouco, você não sente mais a presença de Deus. Jesus batizou você com o Espírito Santo, você não fala mais língua estranha, mas aí você olha assim e fala: olha a minha casa, olha o meu carro. Não que isso seja errado, nada disso, porque foi Deus que deu. Aí é até engraçado. Chama ela, chama ele, vamos ouvir o irmão, a irmã. Ele sobe por essas santas escadas. Igreja, eu saúdo vocês com a paz do Senhor. Igreja, como Deus é bom, igreja. Ele é melhor do que eu mereço. Porque olha o que Deus fez, eu vou contar para vocês. Aí a gente que é pastor dá até raiva na gente. A gente fala assim: mas eu estou na igreja todo dia. E Deus está abençoando. Cuidado. Cuidado, carro na garagem, dinheiro no banco, roupa de marca, saúde, prosperidade, não é sinal de aprovação. Deus está lá no céu e muitas vezes você está testificando da sua própria infidelidade, subindo aqui, dizendo tudo que Deus tem feito por você, e Ele manda eu dizer para você: eu tenho feito tudo isso por você, e o que você tem feito por mim? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Pastor, então como lidar com a prosperidade? É pecado ter um carro novo? Pelo contrário, é bênção. É pecado morar numa casa? Não é pecado. É pecado ter um emprego? Não é pecado. Eu quero que Deus te dê um salário mais alto, mas como que você lida com a prosperidade? É com gratidão. Aleluia. A gente tem que lembrar, meus irmãos, a gente tem que lembrar dos dias que éramos magrinhos, dos dias que morávamos de aluguel, dos dias do seu começo de vida, quando você nada tinha, mas adorava a Deus, e você olha para trás. Tenha gratidão. Jesus não só morreu por você, mas Ele em tudo te abençoou, e você tem feito muito pouco, e essa prosperidade, ela é perigosa, ela representa um perigo espiritual para a sua estabilidade. Isso é uma falsa segurança. Aleluia. Aí o que Deus fez? Roboão, 3 anos foi crente, depois ele abandonou. Aí veja o que Deus fez. Deus olhou, eles prósperos abandonaram ele. Deus olhou e falou assim: eu vou ter que tratar com esse povo. Aí veja o que aconteceu. Pelo que sucedeu, versículo 2, do 5º ano do rei Roboão. Veja como Deus é bom, ó. 3 anos, eles eram fiéis. No 4º ano, deixaram o Senhor. Quanto tempo Deus esperou? 1 ano ainda. 1 ano. E diz assim, ó: no 5º ano do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e ele veio com carros, com exército, e cercou Jerusalém, e encurralou Roboão lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que encurralados agora, o que eles fizeram? O que todo crente faz, não é isso? Quando está tudo bem, ele fica nas séries da Netflix, e os cultos estão rolando. Louvado seja o nome do Senhor. Chega o fim de semana, churrasco, aniversário, pescaria, viagens, praia, shopping center, e a obra de Deus está caminhando, e ele diz: Deus está me abençoando. Falsa segurança. Aí quando o negócio aperta, cai de joelho, ajunta a mãozinha: Deus tem misericórdia. Mas Deus levantou o profeta, falou: Semaías, vai lá e fala com eles. Aí o profeta entrou no palácio, estava lá o rei ajoelhado no trono, pastor Oséias, os príncipes lá, todos de joelho, encurralados por Sisaque. Aí o profeta entrou e ele disse a verdade para o povo. Ele disse assim, no versículo 5: então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntavam em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor. Estão reclamando por quê?
vocês não me abandonaram, então eu também abandonei vocês. Fala aí para quem está do seu lado, não abandona Deus, porque se você abandonar Ele, Ele abandona você também. Quantos podem glorificar a Deus? Irmãos. E o profeta chegou, ele foi muito claro, falou: olha, vocês deixaram o Senhor deixou vocês também. O profeta, pastor Osés, ele entregou a mensagem e foi embora. O que o povo fez? O rei e os príncipes, olha para o versículo 6, eles disseram assim, então eles começaram a se humilhar, e disseram assim: Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é justo, a gente abandonou o Senhor entregou a gente na mão de Sisaque, o Senhor é justo. E eles começaram a chorar, começaram a descer, começaram a se humilhar. E a Bíblia diz que Deus falou para o profeta: volta lá de novo. E aqui, irmãos, é que eu vejo o outro perigo aqui no texto, porque o profeta voltou no versículo 7, e ele disse assim, vendo pois o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías. Deus falou: profeta, volta lá de novo. Mas de novo, Senhor, volta lá de novo. Aí o profeta veio, e Deus falou assim: olha, eles se humilharam, fala para eles que eu não vou destruir eles. Você não deu glória não, irmão? Você pode glorificar a Deus? Olha, humilharam-se. Não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Versículo 8. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Então, qual é o outro perigo aqui no texto? É o perigo do ato disciplinador de Deus. Porque quando Deus viu que eles se humilharam e se arrependeram, lá dentro do coração deles, o que Deus viu? Que aquele arrependimento, pode ver, tem crente que ele parece Jesurum. A Bíblia diz, Moisés cantou, Jesurum engordou e agora deu coices. Eu abençoei eles, vão me deixar. Aí o que Deus olhou dentro do coração do povo? E Deus viu que ele se humilhou, mas o que Deus viu também? Que, sabe, um pai que está pagando a faculdade para o filho, todinha a faculdade para ele, aí ele vai e faz uma bobagem, aí ele diz assim: agora você vai ter que pagar a metade da sua faculdade, não vou mais pagar tudo. O que é isso? É que o pai, ele viu a obstinação do coração do filho, e falou: vou ter que disciplinar ele, cortar a metade da mesada dele, para ele ver que a coisa é difícil, para ele sentir. Então o que Deus resolveu? Ele falou: Semaías, você volta lá e diga que eu não vou entregar Jerusalém na mão de Sisaque, mas diga para eles que eles vão ter que servir Sisaque. Eles vão ter que ter agora o Egito como senhor deles por um tempo. Mas para quê, Senhor? Para eles saber a diferença entre me servir e servir os reinos da terra. Irmãos, olha para a Bíblia. De onde Moisés tirou Israel, irmãos? De dentro do Egito. Você pega o reino de Saul, de Davi, de Salomão. Israel era o pico das nações. Agora, o Egito voltou de novo e colocou de novo um jugo. Sabe o que Deus estava falando? Deus estava dizendo: estou disciplinando vocês. Vocês não querem me servir de livre e espontânea vontade? Então estou disciplinando vocês. Sabe o que é que Deus está mandando dizer? Se você não aceitar o meu senhorio e você não voltar a me servir de livre e espontânea vontade como eu quero, eu vou criar uma situação
Aí você vai ver a diferença do meu ato disciplinador. Sabe o que Deus está falando? Com saúde, você não quer vir me servir. Eu vou criar uma situação e você vai ter que vir me servir com a enfermidade. Aleluia! Aleluia! Deus está dizendo assim para você nesta noite: com emprego, com salário alto, com carro na garagem, você não quer vir me adorar, meu filho, mas eu posso criar uma situação e fazer você ficar desempregado e trazer você aqui desempregado para me adorar. Agora eu pergunto, irmãos, será que Deus é mau? Será que Deus é severo? Não. O que é que Deus não quer? Deus não quer que as bênçãos que Ele nos dá nos afaste dEle mesmo. Ele está dizendo para mim, para você: eu te dei emprego bom, te dei carro na garagem, tenho te dado saúde, tenho te guardado, tenho te abençoado você, sua mulher, seus filhos, tudo que você põe a mão, eu tenho abençoado. Mas tem uma coisa: o seu coração tem que ser meu. Eu quero ser ainda e continuar sendo o Senhor da sua vida. Eu achei engraçado esses dias. Eu escutei uma irmã, ela estava contando: ai, irmão, eu estava tão distante, aleluia. Eu acho engraçado. Eu acho muito engraçado. E deu uma dor, eu pensei que eu ia morrer. E eu pedi oração, liguei. Aí eu entrei no quarto. A hora que eu ajoelhei, a hora que eu ajoelhei, parou de doer. Oh, glória a Deus. Né? Deu vontade de falar para ela atrás dela: minha filha, Deus queria que você orasse. Sabe o que Deus está falando? Ele quer você no círculo de oração. Você precisa voltar para o círculo de oração. Sabe o que Deus está falando? Você precisa pegar aquele instrumento que está lá na sua casa, encostado, e sentar de novo aqui, ó, e voltar a tocar o louvor para alegrar o meu coração. Eu estou exigindo de você porque eu te dei tudo. Mas te lembra bem que eu te dei tudo, mas eu posso tirar também. Com a mão que eu dou, eu tenho poder para tirar também. Arai, deixou, vebecambarabaséria. Aleluia. É por isso, pastor Oséias, que nas minhas poucas orações, Deus é testemunha. Está ali o João, que me conhece desde as minhas origens. A minha mulher, às vezes, ela me fala: Edilson, onde você vai? Eu falo: eu vou na igreja. Você vai fazer? Eu vou orar. Mas para que orar tanto? E eu entro dentro daquela igreja, irmão, eu sinto alegria. Eu ajoelho ali, eu digo: Jesus, não deixa eu esquecer onde eu estava. Não deixa eu esquecer quem eu era. Não deixa eu esquecer de onde o Senhor me tirou. Não deixa eu esquecer tudo que o Senhor fez. Ai, arebia, induve, becambarabaséria. E sabe o que é que Deus está mandando eu dizer para você nesta noite? Você esqueceu quem você era. Você esqueceu de onde eu tirei você. Você se esqueceu que eu te curei e te dei saúde para você me servir. E você está com saúde e não quer me servir. E ainda diz que eu te curei. Cuidado. Eu dou tudo ao meu povo, mas o coração do meu povo tem que ser meu. E se for necessário, eu vou disciplinar o meu povo, diz o Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus. E eu pergunto para você: você não está bem vestido? Você não está cheiroso? Você não tem tudo? Deus não tem te abençoado? Não precisava Isaac vir.
Deus só queria ser adorado. Deus queria o coração do povo dele. E sabe qual é o outro perigo terrível que esse texto aqui revela? É o perigo, irmãos, de nós abrirmos mãos com muita facilidade do nosso legado espiritual. Por que nós estamos aqui hoje? Essa harpa é um legado. Esse templo que nós estamos aqui é um legado. A nossa declaração de fé é um legado. Tudo que nós temos e tudo que nós somos, nós recebemos de Deus, sim, mas é um legado. Então note vocês, quanto tempo fazia que Roboão estava no reino? Fazia 5 anos apenas. Mas tudo que ele desfrutava foi construído por quem? Por Davi e Salomão. E Deus mandou o Sisaque. O que o Sisaque fez? Olha para o versículo 9. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E o que o texto diz? Diga comigo, levou tudo. Diga mais alto. Diga assim, ó, Sisaque, diga Sisaque, levou tudo. E olha que interessante aqui, ó. E também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Às vezes você lê aqui que ele levou os escudos de ouro que Salomão fizera, você não tem ideia. Quando a gente lê no capítulo 10 e no verso 16 de 1 Reis, diz assim, ó: também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. O que é um pavês? É um escudo grande. Quantos que tinham? 200. Pelas medidas aqui, quanto que ele mandou colocar de ouro em cada escudo? De 6,8 kg a 7 kg de ouro em cada escudo. Olha para o verso 17. E também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Ou seja, havia 200 escudos grandes e 300 escudos pequenos, fora os tesouros da casa de Deus. Sabe o que os historiadores dizem, irmão? Que o que Sisaque saqueou do templo e do reino de Deus foi uma coisa astronômica. E sabe o que eu fico preocupado, pastor? Às vezes a gente é criticado. Por exemplo, às vezes eu sou tentado a pensar que alguém está pensando assim: meu Deus, o pastor Oséias chamou o Edilson para vir aqui nascer em pleno domingo, mas me dá uma paulada dessa. Eu estou preocupado com você, irmão. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com a herança de Deus. Como aquele homem ali também está preocupado com o legado que ele recebeu. Porque para a coisa desandar é muito fácil. Porque Salomão, Davi, ele reinou 40 anos para largar todo um legado. Salomão reinou mais 40 anos. Aí ele pegou, o que ele fez? Ele simplesmente deixou o ladrão entrar e saquear tudo. Deus está dizendo: meu filho, continue zeloso, meu filho, porque eu tenho me agradado. Oh, aremai de solve becanda arabaséria. Tu és o atalaia que eu coloquei aqui na minha vinha. Ai, amende, ai, amande, cambarabaséria. E eu me agrado do zelo do teu coração, meu filho. Eu vejo a tua insônia, eu vejo as tuas preocupações, e te digo, meu filho, enquanto você estiver velando por esta vinha, eu também estarei velando contigo, e o ladrão não entrará aqui.
Aleluia. Irmãos, essa harpa aqui é um legado. Em muitos lugares, os hinos dela não é mais cantado. E Deus está mandando dizer para essa orquestra linda: continuem louvando o meu nome, porque eu tenho me agradado. Você está vendo esse livro aqui, ó? Tem muita gente aí trocando essa verdade aqui. Isso aqui é um legado. Isso aqui, para chegar para mim e você, custou sangue. E tem muita gente trocando a palavra de Deus por qualquer revelação aí, pela boca de qualquer tolo. Mas esta igreja aqui não. A presença de Deus está aqui. E Deus está dizendo: afuguentem o ladrão e não deixem ele entrar aqui, porque com o meu espírito eu vos ajudarei a fazer resistência, porque esta vinha, ela me pertence, assim diz o Senhor. Você pode levantar a sua mão e adorar a Deus, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Você pode adorar, irmão, tenha liberdade. Deus está aqui nesta casa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe qual que é o último perigo aqui que o texto mostra? Observe o versículo 10. O Sisaque veio. E o senhor sabe, pastor Oséias, do que os historiadores dizem? Que ele invadiu a Palestina. Roboão, ele não teve coragem de guerrear. Ele se escondeu. E Sisaque, entendendo que ele era covarde, ele fez obeliscos, pilares, colocou símbolos, zombando. E o inimigo, ele veio e saqueou o povo de Deus e levou. E quando eles pegaram aquela quantidade astronômica de ouro, ao sair eles disseram: foi como roubar o doce da boca de uma criança. Foi mais fácil. Irmão, o pastor, ele tem que ser manso igual um cordeiro. Mas tem dia que você tem que virar um leão. Um leão. E a mulher do pastor tem que ser uma leoa parida. Porque, olha, não é fácil, a gente tem que defender. Quando eu cheguei em São Manuel a primeira vez, chegou um cara lá no meu portão. O cara era desse tamanho assim. Chegou lá, eu falei: entra. Não, aqui, vamos conversar aqui no portão. Eu falei: pode falar. Aí começou a ficar bravo. Eu vou te processar. Eu encostei esse nariz aqui na cara dele e disse para ele assim: ó, falei, meu pai morreu, mas ele era macho e não morreu de susto. E muitas vezes ele bateu aqui, ó, na minha cara, e ele disse assim: seja homem, meu filho. Você quer me processar? Processa. Sua vida está em pecado. E se você for amigo do juiz, vai lá, acorda ele, processa ele agora. E ele estava em 2, eu falei: eu não tenho medo de você. Você pode ser maior do que eu não tenho medo de você e nem dessa outra coisa aqui. Eu falei desse jeito ainda. Eu falei: você fica irado, irmão. Porque o cara está em adultério, ele está com a vida errada, ele está em pecado e ainda quer, sabe, ele quer entrar dentro da vinha, ele quer levar tudo. Outro dia eu disse para o outro, em cima do púlpito, ele falou: eu vou embora, o senhor está me colocando para fora. Eu falei: eu não estou te colocando para fora, não. Quem está colocando você para fora é o pecado. Aqui, enquanto eu for pastor desta igreja, o pecado não vai entrar aqui. E tem hora, irmão, que a gente tem que ter coragem de dizer a verdade. E o Sisaque veio, ele saqueou tudo, levou tudo e ainda zombou. Foi fácil demais. E olha o que acontece. Olha o perigo, irmão. Qual que é o perigo aqui? O perigo do conformismo.
E isso não se aplica somente à vida dos líderes, não. Se aplica também na individualidade do crente. Porque o Sisaque levou os escudos de ouro, foi embora. Aí os príncipes disseram assim: e agora, Roboão? Vamos fazer os escudos de bronze. Tem crente que... E daí o que ele fez? Foi lá, chamou o ferreiro, falou: faz uma réplica igual ao que nós tínhamos. Aí fez de bronze. Bronze, irmão, é terceiro lugar nas Olimpíadas. Você entendeu? E aí ele falou: agora você reveste aqui, coloca alguma coisa amarela. Você entendeu? Ele revestiu, mandou fazer 500 escudos do mesmo, 200 do mesmo tamanho, 300 do mesmo tamanho, e revestiu o bronze ali com ouro, não sei de quantos quilates. E aí colocou lá para substituir os originais. Deixa eu dizer uma coisa, igreja: nada substitui o que é original. Lá na loja 100, lá no comércio, tem Black Friday. Lá na feira, tem liquidação. Nas concorrências aí, alguém pode oferecer mais barato. Aqui não. Aqui é a igreja. Tem que ser original. Se você não está mais como você era, volte a ser o que você já foi, porque Deus não está se agradando de você. Eu quero você como você sempre foi. Eu não aceito bronze, banhado de amarelo, não. Eu quero ouro, eu quero original, evangelho puro, verdadeiro. E o que é o problema das imitações, pastor Osés? É que as imitações, elas levam as pessoas a viver uma vida de aparência, né? Tem tanta gente. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que o Roboão fez? O Roboão, aí a hora que o sol saía, ele nunca subia para a casa de Deus quando estava nublado. Ele deixava, porque quando eram os escudos de Salomão, já imaginou, irmão? Aquilo era ouro, né? Então, a hora que saía para cercar, ele saía da casa dele para subir para a casa de Deus, aí ele tirava os escudos, ele passava, era aquele resplendor. Agora com o escudo de bronze, ele esperava o sol esquentar. Quando o sol esquentava, aí ele saía, os raios solares batiam no bronze, e ele vinha todo metido, né? Parecia que era ouro, só parecia, mas não era. Era bijuteria. O que eu quero dizer? Presença de Deus não é fazer uma caretinha, não. Levantar a mão assim. Presença de Deus não tem necessidade de alguém ficar com mecanismo. Olha do lado, levanta a mão, fala para o seu irmão. Não. Presença de Deus é uma coisa que vem lá do trono de Deus. E aquilo desce e vai se manifestando. E aonde não é aparência, não é bronze, não é imitação, não é fake news, é aquela coisa verdadeira. Aquilo vem lá de dentro da alma. E aquilo sai, a lágrima desce. A adoração verdadeira. Como é que você está nesta noite? Eu não vim aqui para te agradar, não, aleluia. Eu também não queria dizer essas verdades tão duras, mas Deus está falando: olha para você, hoje é a noite do concerto, do autoexame. Olha para dentro de você, você é ouro ou você é bronze. E eu quero encerrar aqui dizendo algo interessante, porque olha para o versículo de número 12, vamos ler juntos o versículo 12. Diz assim o texto bíblico, ó: humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo,
porque ainda em Judá havia boas coisas. Então, por que Deus tratou daquele jeito? Né? Escuta bem o que eu vou dizer para vocês. A hora que esse processo pandêmico passar, que eu não sei quando que vai passar, eu não sou adivinho, não tenho bola de cristal, como o pastor Oséias também não tem. Mas, irmãos, esta pandemia, ela veio exatamente como uma balança na mão de Deus para pesar o peso espiritual de cada um. E o Senhor vai continuar recolhendo o seu povo, sim. Nós não queremos, mas vai. E quando tudo isso passar, esse processo terminar, vai ter igreja que vai estar numa situação caótica. Mas o Senhor, Ele falava comigo, e Ele dizia, Ele falava comigo claramente, e Ele mandou dizer, pastor Oséias, continue zeloso, continue cuidando da minha igreja, diz o Senhor, porque eu tenho muitos projetos aqui dentro desta casa. Os olhos de Deus estão voltados para esta casa. Às vezes alguém olha e só vê defeito. Mas o que é que Deus viu? Apesar de Roboão ser um frouxo lá naquela época, apesar de tudo que de toda a falha deles, mas o que ele viu? Ele falou, olha, aí tem coisa boa. Ainda tem muita coisa boa aí. O que é isso? Para Deus, o mais importante para Deus não é esse templo bonito, cheio de gente. O mais importante para Deus é... Porque Deus deixou Sisaque levar o ouro. Mas ele não destruiu por quê? Porque de lá de cima ele olhava e dizia assim, olha lá, ó, aquele lá é fiel. Olha lá, ó, aquela moça me teme. Olha lá aquele obreiro, ó, um homem de Deus. Ele olhava para o povo dele. É como os olhos de Deus estão olhando para esta casa. E Deus está mandando dizer, eu tenho muitos projetos aqui nesta casa, meu servo. A sua estadia aqui, meu filho, é um estágio para algo maior. Mas seja zeloso com aquilo que eu te confiei. Porque você não tem ideia dos projetos que estão na sua dependência e debaixo da sua autoridade. Porque tem muitas coisas boas neste lugar e elas estão confiadas a ti. Continue zeloso e servindo de todo o teu coração a mim, porque a minha mão ela está estendida. Mesmo na dificuldade, eu estou trabalhando, diz o Senhor, e vou continuar trazendo vidas aqui para serem salvas. Eu levantarei homens e mulheres nesta casa para fazer a minha obra, para louvar o meu nome e levar a minha palavra, porque tem coisas neste lugar que me agradam, assim diz o Senhor. Pastor Oséias.